Fala galera, tudo bem? Então voltamos e agora eu vou falar de método. Os dois métodos de treinamento que nós utilizamos na esteira. Então eu fiz um resumo para te economizar tempo, porque eu sei que tempo é uma coisa preciosa, perdeu, não tem como voltar atrás. O contínuo, a característica do contínuo é por você manter sempre o treino, ou seja, não ter pausas, não ter momentos de recuperação. E aí, o que você está percebendo? O método contínuo ele tem variações. A primeira delas, o contínuo fixo. O contínuo fixo caracteriza-se por você manter, caracteriza-se por você manter a mesma velocidade, a mesma intensidade. Ah, Lê, não vou trabalhar com velocidade, posso trabalhar com frequência cardíaca? Pode. Beleza, tá valendo. Então você vai manter um padrão constante durante todo o treinamento. Puta, é um saco, não. Muito tempo no contínuo fixo causa monotonia. O bom do contínuo fixo é que você pode estar aplicando para qualquer tipo de indivíduo. Quando eu falo qualquer tipo, um perfil intermediário, iniciante e avançado. Ou melhor, iniciante, intermediário e avançado. Por quê? O que vai determinar o contínuo fixo para cada tipo de perfil, de cliente, de corredor, de atleta, é justamente a intensidade. E aí fica fácil. Bom, então, saindo do contínuo fixo, vamos para o contínuo progressivo. Qual a característica do contínuo progressivo? Você ir aumentando a velocidade gradativamente. Então, pode ser pela percepção de esforço ou pode ser também por carga de tempo. A cada 2 minutos, aumenta 3 km por hora. Ou então, eu vou aumentando, eu sinto que eu estou bem, eu aumento a velocidade. É uma outra opção também. Não é muito utilizado, mas é possível também e é viável. Sendo que a mais a cada 2 minutos eu vou aumentando 3, 4 km por hora a velocidade. Basicamente é isso o contínuo progressivo. E qual a aplicação dele? É indicado muito para indivíduos já condicionados, pelo menos intermediários e avançados. Mas você pode aplicar ele para o iniciante. Em que situação? Começa bem devagarzinho e vai até uma determinada velocidade, até uma determinada frequência cardíaca, tá? É o que a gente chama de escalonar. Então, chega em um determinado ponto, para. Porque dali para cima a sobrecarga vai ser maior. Já em indivíduos intermediários e avançados, você vai subindo até causar um estresse ou até o teu objetivo de velocidade ou objetivo de frequência cardíaca. Basicamente é isso. O contínuo regressivo, ele é uma relação inversa do contínuo progressivo. Você começa em alta intensidade e vai descendo. Da mesma forma, primeiro, eu posso pela percepção de esforço ou por tempo. A cada 1 minuto eu vou diminuindo a velocidade. O contínuo regressivo na esteira, ele é muito bom para melhorar a frequência da passada, tá? Mas é um treino muito estressante. E por quê? Ele é muito estressante porque ele se concentra basicamente nas cargas maiores. Quando você diminui muito a velocidade, o treino perde a sua eficiência. Então, basicamente, você vai estar trabalhando com o contínuo regressivo somente em velocidades altas. Diminui a velocidade e aí você faz um outro ciclo de contínuo regressivo para poder ter estímulos que geram uma boa adaptação no teu organismo em cada sessão. Lógico, uma sessão isolada não gera adaptação. E aí é um conjunto de sessões, que é o que eu chamo de interconexão das cargas ou interconexão da carga de treino durante a semana. E por último, não menos importante, o fartlek, o contínuo variado. O fartlek, na verdade, é você brincar de correr. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não tem tempo. Então você não marca por tempo. Aumenta a velocidade tantos minutos, diminui a velocidade tantos minutos. Não é isso. O fartlek, na verdade, é você ter variações. Então, o fartlek mais comum é o fartlek com a percepção de esforço. Eu aumento a velocidade. Quando eu sentir que eu estou cansado, eu diminuo a velocidade. Quando eu perceber que eu recuperei bem, eu aumento a velocidade de novo. Ele não fica preocupado com o tempo. Quanto tempo na minha velocidade mais alta, quanto tempo na velocidade mais baixa. E uma outra coisa também, as velocidades não são as mesmas. Podem ser ou não precisam ser as mesmas. Então, o fartlek ele é muito confundido com o intervalado, mas não é. Por quê? Não tem tempo de recuperação e tempo de estímulo. Não tem essa determinação de tempo. Uma outra característica também, não sei se você vai lembrar daquele filme Carruagem de Fogo, um clássico para quem trabalha com corrida.
Pam, 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 pam. Lembraram, né? Legal. O que acontece? Na abertura do filme, a galera correndo, sabe? E aí o que você vai perceber? Os caras se alternando na liderança do grupo de corrida. Isso é um tipo de fartlek chamado fartlek leader. De vez em quando vai lá, assume a liderança e dita o ritmo do treinamento. É uma característica. Era muito comum naquela época. Hoje não é tão comum assim, porque as pessoas não treinam mais em grupo. Treinam agora, o treinamento é individualizado. Beleza? Então são os 4 tipos de contínuo. E seguindo essa mesma estratégia, na verdade essa mesma linha de raciocínio, não estratégia, temos os intervalados. O legal do intervalado é o seguinte: dos 4 intervalados, o que vai gerar uma boa eficiência são somente 2. O intervalado fixo e o intervalado progressivo. Então, o que caracteriza um treino intervalado? Tempo de estímulo e tempo de recuperação. Tempo de estímulo e tempo de recuperação. Quanto tempo eu vou ter de estímulo e quanto tempo eu vou ter de recuperação. Pum. Aí você tem um treino intervalado. Olha aqui o treino intervalado fixo. Carga, recuperação. Carga, recuperação. Ou estímulo, recuperação. Estímulo, recuperação. Intervalado fixo quer dizer que os estímulos são sempre a mesma carga. Ou a mesma frequência cardíaca ou a mesma velocidade. É muito indicado também para os iniciantes, porque você trabalha com cargas pequenininhas, aí você dá uma dose alta, recupera, dá uma dose alta, recupera. Aí daqui a pouco eu vou te falar como trabalhar com eles. O intervalado progressivo, olha aí que legal. A cada um novo estímulo, uma carga um pouco maior. O intervalado progressivo, ele tem um impacto menor do que o contínuo progressivo. Quando a gente fala de impacto fisiológico, por quê? Você tem intervalo de recuperação. E uma outra coisa, o intervalado progressivo te permite aí a velocidade superior do que o contínuo progressivo, justamente por conta do intervalo. Então, esses são os 2 mais importantes. Mas eu vou falar em intervalado regressivo também, só para você entender por que não aplicá-lo, né? Lembra que eu falei do contínuo regressivo, que você vai descendo a velocidade e aí por um platô muito pequeno, por uma amplitude pequena, você desce, aí você começa a perder muita velocidade, aí você volta para uma velocidade maior? Lembrou? Beleza. Olha o que vai acontecer com o intervalado. Alta velocidade, aí você intervala, aí depois uma velocidade menor, o cara recuperou. Não justifica. Então seria melhor aplicar o contínuo regressivo. Nessa mesma linha de raciocínio, vamos para o intervalado variável, que seria o fartlek intervalado, né? O fato das variações de pico de estímulos virem sequencialmente entre as recuperações não vai gerar demanda metabólica de adaptação. Então ficam treinos muito leves, muito sem sentido. Então, desses 8 modelos de treino contínuos e intervalados, 6 tem uma boa aplicação, os 4 contínuos e o intervalado fixo e o intervalado progressivo. Agora, quando a gente fala em intervalado fixo e progressivo, vai fazer um monte de coisa, cara. Intervalado ITI, treino intensivo, o que seria isso? Intervalado, a carga alta intensidade e a recuperação em baixa intensidade, claro. Mas a carga alta intensidade, mas o tempo de estímulo pequeno. E a recuperação uma amplitude bem grande. Quando a gente fala do intervalado progressivo, eu posso fazer intervalado progressivo com cargas determinadas, não ir até o máximo, e fazer com que esse tempo de estímulo seja maior, que a gente chama de intervalado extensivo. Trabalhar só numa zona aeróbia, só até Z3, ou então de Z3 até Z5. Então tem infinitas possibilidades que você pode trabalhar com esses caras. E para isso eu vou te mostrar algumas opções de aulas prontas, né? Aulas temáticas que você vai poder fazer, na verdade, pegar essas aulas, a característica da aula e colocar dentro da aula, da sua própria aula. Então, essas aulas elas podem ser orientadas ou observadas como blocos inteligentes dentro da sua aula. Então, mini aulas de Rio, mini aulas de intensivo dentro de uma aula maior. Sacou? Não? Então espera aí. Mas antes vamos falar disso aqui. Ó. Progressão da metodologia. Então, o que eu fiz aqui? Eu deixei de uma maneira bem simples quais são os tipos de treino que têm maior impacto metabólico. Então, daqueles 6, o que eu coloquei? Ó? Fartlek, é o que tem menor impacto metabólico. Depois intervalado fixo, lógico, com uma carga não com a carga tão expressiva. Aí depois o intervalado progressivo,
Aí depois o contínuo fixo e o contínuo progressivo. O que faltou aí? O contínuo regressivo. Eu não coloquei nesse ponto, mas ele tem uma carga muito próxima do intervalado progressivo. Por quê? Você reduz, tem um platô e desce e volta de novo. Você faz, na verdade, os ciclos. Então, algumas pessoas pensam que vou fazer uma aula inteira de intervalado progressivo, 50 minutos. Cara, não é isso. Você pode dividir a aula em blocos de, por exemplo, uma aula de 45 minutos, deixa eu fazer uma conta redonda. Eu posso dividir em 3 blocos de 15 minutos. Cada bloco de 15 minutos, um tipo de aula diferente, uma característica diferente, uma metodologia diferente. Gostou da ideia? Então, antes da gente falar disso, que é do mapa, deixa eu te mostrar os tipos de aula que eu estou te deixando aqui já pronto para que você possa fazer as combinações e montar o seu mapa de aula. O mapa de aula que você vai aplicar na tua aula propriamente dita. Então eu fiz alguns tipos de aula que vão te ajudar a elaborar esse mapa. Então a primeira eu chamo de Endurance, ou ED, seria a nomenclatura, e depois eu vou te explicar por que eu coloquei essa abreviação, né? Predominante aeróbia. Então, característica, inclinação de 0 a 1%, se você for trabalhar. O método que você vai trabalhar nesse tipo de aula pode ser o contínuo fixo, pode ser o contínuo progressivo, mas entenda, o contínuo progressivo até a frequência de trabalho alvo, que aqui é até 85%. Quando eu falo contínuo progressivo com pouca amplitude da carga, porque você vai sair de 60 até 85, então você vai aumentando gradativamente. Substratos energéticos predominantes, glicogênio muscular, o hepático e as gorduras. Sobrecarga de moderada a alta, moderada para as aulas que a gente vai estar aplicando, em torno de 50 minutos. Alta se você fizer um tempo bem maior, aí você vai ter uma sobrecarga maior. Esse tipo de aula, ele só tem uma sobrecarga alta se o tempo de treinamento for muito alto, porque a intensidade não é alta, então tem que ter um volume alto para compensar isso. Recuperação de 24 a 48 horas, sem nenhum problema, e frequência de trabalho de 65 a 85%, levando em consideração a frequência cardíaca aquela fórmula da frequência cardíaca de trabalho, tá? Com FC de recuperação, ou, recuperação não, de repouso, eu olhei aqui, confundi tudo, foi mal, galera. O rio é subida, aula de aclive, rampa, vai do aeróbico para o anaeróbico. E olha só que legal, se chega a 5% de inclinação, lembrando, mais de 5% só se for um caso específico. Dá uma olhada lá na aula que eu falei de inclinação aqui no primeiro bloco. Método contínuo fixo é o que você vai utilizar. Contínuo progressivo, com muita amplitude da carga. O que seria com muita amplitude da carga? Você vai saindo de uma velocidade ou de uma inclinação e vai para outra, no contínuo progressivo. Então, você vai ter uma relação de recuperação e estímulo bem distante. E geralmente, quando a gente faz esse método contínuo progressivo, você começa com uma carga pequenininha e vai aumentando até o máximo, né? Lembra, é contínuo, não é intervalado. Ali, posso utilizar o intervalado? Pode também, só que aí vai ter que ter uma recuperação passiva, você vai ter que recuperar parado com os pés fora do tapete rolante, beleza? No suporte. Substratos, vai do ATP, CP, glicogênio muscular e passando pelo hepático também. Sobrecarga de moderada a máxima, tempo médio de recuperação de 24 a 72 horas. Então, por que funciona de 24 a 72 horas? Vamos falar aqui. Você vai fazer uma aula inteira só de rio. O tempo de recuperação vai ser maior, o desgaste nessa aula vai ser gigante. Ou vamos supor que você, naqueles 45 minutos, dividiu 10 minutos só para rio. A recuperação vai ser mais rápida. Só que também vai depender de como você combinar os outros componentes da aula, né? De 45 você tirou 10 para o rio, os outros 35 serão o quê? Se for uma aula intensa, aí o cara vai ter um tempo maior de recuperação. Frequência cardíaca de trabalho vai dos 70% e vai até os 100%. Na verdade, posso dizer que passa dos 100% em alguns casos, né? Algumas pessoas vão conseguir chegar a mais de 100%. O intervalado intensivo, ITI, aqui eu também posso chamar de HIIT.
tá bom? Então, falei que o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Tá aqui, intervalado intensivo. É uma outra forma de você chamar o HIIT. Então, inclinação, se for de 0 a 5%, aqui eu vou trabalhar com operação passiva e ativa. Ativa em movimento, ou seja, você vai correr numa velocidade menor. A passiva, você parado com os pés fora da esteira. Então, como é que funciona? Estímulos de 1 minuto a 2 minutos, a recuperação deve ser de 1 a 3 minutos. Aí eu estou falando de recuperação ativa. Por quê? Se eu der um estímulo de 1 minuto e der uma recuperação de 30 segundos ativa, cara, o tempo que você vai ficar aumentando e diminuindo a esteira vai ser muito estressante. Você faz 10 vezes isso, cara, fica recuperando, dando estímulo, manipulando o painel da esteira. Então, o tempo de estímulo, o tempo de recuperação tem que ser um pouquinho maior para que ele possa passar mais tempo correndo do que ficar só apertando o botão do aumento e diminuir a intensidade. Beleza? E quando você utilizar a recuperação passiva, aí sim você pode dar tempo de estímulo menor, de no máximo 1 minuto, por exemplo, 30 segundos. Aí você pode utilizar o HIIT. Alta intensidade, recupera. Alta intensidade de novo, recupera. Seria indicação para você estar utilizando essas ferramentas na tua aula de Running Indoor. Você pode utilizar aqui o intervalado fixo, o intervalado progressivo, com muita amplitude da carga. Lembrando, quando eu falo muita amplitude da carga, é sair de uma carga baixa e para uma carga alta. Deixa eu dar um exemplo aqui pela frequência cardíaca. Então vamos lá. Frequência cardíaca de trabalho, de 60% a 100%. Então, um estímulo a 60, um estímulo a 65, um estímulo a 70, um a 75, um a 80, um a 85, um a 90, 95, a 100. Amplitude de 5 e 5% em cada estímulo da frequência de trabalho, e você sai de 60% e vai para o 100%. Podendo chegar até 105% se você assim desejar. Não há nenhum problema. Tá? Então, a sobrecarga de moderada a máxima, recuperação de 12 a 48 horas. Aqui ele recupera bem porque é um treino com carga de efeito imediato. Aí vamos para o intervalado extensivo, uma outra forma de você aplicar o intervalado, porém com uma sobrecarga menor. O que acontece? Esse treino aqui é muito indicado para os iniciantes. Por quê? Você vai trabalhar com estímulo de no mínimo 3 minutos, e a recuperação de 1 a 2 minutos. Aqui a recuperação vai ser ativa. Se o cara for iniciante, você trabalha com a recuperação com mais tempo. Pode até ser 3 por 3 minutos. 3 minutos de estímulo, 3 minutos de recuperação. Por quê? Vai exigir menos dele a coordenação de ficar aumentando e diminuindo a intensidade da esteira. Isso é muito estressante. Você pode achar que não, cara, mas é estressante. Se você dá 10 tiros, a galera reclama, perde a coordenação e você não quer que o cara fique desmotivado na tua aula. Então, saber manipular as ferramentas metodológicas para evitar essa percepção, essa experiência ruim de ficar só mexendo na esteira, é uma competência sua. Então, o método que você vai utilizar aqui, o intervalado fixo ou o intervalado progressivo com pouca amplitude da carga. Quando eu falo pouca amplitude, é que você sai de 60% vai até 80%. 60, 65, 70, 85... Não, 60, 65, 70, 75, 80. Contem. Então, os substratos predominantes é o glicogênio muscular, o hepático e as gorduras. Numa aula de 50 minutos, as gorduras vão ter pouca ação, tá? É pouco tempo para começar a ativá-las como substrato energético. A sobrecarga vai de moderada a alta, lembrando que é um cara que vai fazer esse tipo de treino mais iniciante. Esse tipo de treinamento também pode ser utilizado no começo da tua aula como um bloco de aquecimento. Fica a dica. Né? E a FC de trabalho vai de 60% a 90%. E por último, não menos importante, o fartlek. Você pode montar só um bloco de aula de fartlek. Não orienta a montar uma aula inteira de fartlek. E também é uma outra sacada para você utilizar como aquecimento ou como recuperação. No finalzinho da aula, dá uns estímulos para que ele vá gradativamente diminuindo a intensidade. Eu particularmente gosto de, depois de uma aula de Rio, depois de um bloco de Rio, quando eu falo bloco, por quê? E eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Eu não faço uma aula inteira de fartlek, uma aula inteira de intervalado intensivo, uma aula inteira de Rio. Não. As minhas aulas têm blocos. Tem bloco ITI, tem bloco Rio. E a combinação desses blocos permite que eu possa ter maior eficiência e diversificação dos métodos. Mas eu vou te mostrar um modelo de periodização
com aulas, só com as aulas. Você pode também trabalhar em todas. Só que eu sugiro que o grande segredo. Vamos falar aqui já, vou adiantar. Vamos supor que eu vou pegar o fartlek, vou caracterizar uma aula inteira de fartlek, 50 minutos. Então tiro 10 minutos, 40 minutos de treino, 5 de aquecimento, 5 de recuperação, não conta. E aí, eu tenho 40 minutos de trabalho. Aí eu vou botar 30 minutos de fartlek. É uma aula característica de fartlek. Os outros 10 minutos eu ponho em qualquer outra coisa, mesmo sendo intenso, mas é pouco tempo de intensidade para descaracterizar a predominância da aula de fartlek. Então, lá na periodização pode estar lá, fartlek, né, como chamada da aula, mas você pode fazer um pequeno bloco de RIO num dia, no outro dia um pequeno bloco de TI, no outro dia um pequeno bloco de TE, e assim você vai diversificando a sua aula, fazendo com que o teu aluno tenha experiências diferentes, mas a aula não perca a característica de ser fartlek, tá? Então, a inclinação vai de 0 a 5, variação de carga com alta amplitude, sobe e desce. Eu gosto de trabalhar muito aqui pela percepção do esforço. E lógico, eu estou numa aula coletiva, então a percepção tem que ser uma coisa generalista, ou seja, eu não posso demorar muito para aumentar, para diminuir a intensidade, eu não posso ficar muito tempo em baixa intensidade. Então a sobrecarga vai de baixa a moderada, mas se eu quiser manipular para uma sobrecarga alta, eu também posso. Mas os outros métodos são mais eficientes para isso. Então não usaria esse método para isso em questão. Beleza? Então esses foram os tipos de aula. E como é que a gente divide a aula? Como eu já tinha adiantado para você, eu gosto de trabalhar com 3 momentos. Aquecimento, que eu chamo de preparo, específico, que é o treino, a aula propriamente dito, que é a corrida, e regeneração, volta calma. E aí, basicamente o que acontece? Você tem que ser criativo, cara, para utilizar a própria esteira. Então, nesse processo de criatividade, o que você pode estar alinhando? Para o aquecimento, fazer um trabalho rápido de mobilidade e de alongar em cima da própria esteira e começar a fazer a rodagem na esteira, utilizando o fartlek para finalizar o aquecimento, utilizando o próprio intervalado extensivo, como eu sugeri para vocês. O que eu não sugiro é tentar fazer educativo em cima da esteira. Educativo não é ser feito em cima da esteira, em hipótese alguma. Não melhora a sua resposta e você pode, em função da coordenação, acabar se machucando ou machucando alguém. Então, a ideia é, se quiser fazer uma aula de educativos, educativos tem que ser no solo, resposta. Lembrando que a reatividade do movimento é muito importante. Na esteira você vai ter esteira em deslocamento sobre seus pés. E o cérebro não vai entender isso e gerar uma boa resposta coordenativa. Então, o educativo tem que ser feito no piso, no chão, e não em cima da esteira. Tá? E aí, como você vai fazer uma aula de running dog, e geralmente as salas são pequenas, tem só as esteiras, você trabalha em cima da esteira dessa forma. E a volta calma, a mesma coisa, os alongamentos em cima da esteira, não vejo problema algum você direcionar os alongamentos e você pode utilizar a esteira para te apoiar. Você vê como suporte, né? Como acessório. Aí fica fácil. Beleza, galera? Então, finalizamos mais esse bloco e eu volto rapidinho para a gente finalizar e falar de periodização. Agora eu vou te mostrar os mapas para você, de uma vez por todas, montar aulas sensacionais, motivantes e que vão gerar muito resultado para os seus clientes. Eu vou e volto já já. Tchau, tchau.